Cíntia acordava todos os dias com o mesmo peso no peito. Antes mesmo de levantar da cama, o celular já vibrava. Não era mensagem de bom dia, era cobrança. Ela estava toda enrolada. Devia no cartão, devia no mercado, devia no aplicativo de empréstimo. E o pior, Cíntia tinha pedido dinheiro emprestado até para pessoas que ela amava, prometendo pagar. Fica comigo até o final desse vídeo, porque a última parte dessa história pode ser exatamente a resposta que você estava pedindo em oração. E sempre Cíntia dizia mês que vem. Só que o mês que vinha nunca vinha com dinheiro. Teve uma noite em que ela sentou no chão da cozinha, encostou as costas na geladeira vazia e pensou: como é que eu cheguei nesse ponto? Ela fazia de tudo para sobreviver. Vendia coisas de casa, parcelava uma dívida para pagar outra, pedia ajuda aqui, ajuda ali, mas nada parecia resolver. Era como tentar sair de um buraco cavando ainda mais fundo. O sentimento não era só de falta de dinheiro, era vergonha, era medo de atender ligações, era o coração acelerado quando alguém dizia: depois a gente conversa sobre aquilo que você me deve. Cíntia acreditava que sem dinheiro não existia saída, que oportunidade financeira era coisa de gente rica, organizada, que nunca errou. Até o dia em que algo mudou. Não foi um depósito inesperado, não foi um prêmio, não foi alguém pagando suas contas. Foi uma decisão simples, quase invisível, que transformou a primeira dívida dela em algo que ninguém nunca tinha explicado antes: uma porta. E foi ali que Cíntia começou a entender que algumas dívidas não são o fim, são o começo disfarçado. A primeira forma de transformar dívida em oportunidade surgiu do lugar mais improvável possível, justamente da dívida que mais tirava o sono dela. E quando ela percebeu isso, tudo começou a mudar. A dívida que mais tirava o sono de Cíntia era pequena aos olhos de quem vê de fora, mas enorme para quem não tinha nada. Era com uma amiga antiga, alguém que confiou nela. Não era o valor que doía, era o peso emocional. Cíntia percebeu que aquela dívida estava drenando mais energia do que qualquer boleto. Então, em vez de fugir, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Encarou de frente. Ela chamou a amiga para conversar. Sem desculpas prontas, sem promessas vazias. Só a verdade. E foi ali que nasceu a primeira forma de transformar dívida em oportunidade. Cíntia transformou a dívida em acordo. Ela não tinha dinheiro, mas tinha algo que nunca tinha oferecido antes: clareza. Explicou sua situação. Propôs um plano simples, pequeno, realista. A conversa não apagou a dívida, mas trouxe algo novo: respiro. E com esse respiro, Cíntia percebeu algo poderoso. Quando a pressão diminui, a mente começa a funcionar. Foi nesse espaço que ela enxergou a segunda forma. Cíntia listou todas as dívidas numa folha de papel. Não no celular, não na cabeça, no papel. Cada valor escrito parecia gritar com ela. Mas, ao mesmo tempo, algo curioso aconteceu. As dívidas deixaram de ser monstros invisíveis e viraram números controláveis. Ela percebeu que algumas dívidas não precisavam ser pagas agora. Outras podiam ser renegociadas. E algumas podiam ser usadas como aprendizado. A segunda forma nasceu daí. Cíntia parou de tratar todas as dívidas como iguais. Ela entendeu que dívida urgente não é a que faz mais barulho, é a que mais corrói o futuro. E enquanto ela organizava tudo, algo inesperado aconteceu. Uma ligação que antes causaria pânico, dessa vez despertou curiosidade. Porque, sem perceber, Cíntia já não estava apenas devendo, ela estava estrategizando. E isso abriu espaço para a terceira forma de transformar dívidas em oportunidades. Uma forma que não envolvia dinheiro, mas envolvia algo que ela já tinha e nunca tinha valorizado. Cíntia sempre achou que não tinha nada a oferecer. Sem dinheiro, sem empresa, sem status. Ela se comparava com todo mundo e sempre saía perdendo. Na cabeça dela, valor era quem tinha cartão com limite alto, quem falava de investimentos, quem nunca tinha um nome sujo. Mas naquela tarde silenciosa, sentada à mesa com uma folha cheia de números rabiscados, algo chamou a atenção.
Uma das cobranças vinha de um antigo cliente. Alguém para quem ela já tinha feito pequenos serviços no passado. Nada grandioso. Nada que ela achasse especial. Mesmo assim, aquela pessoa confiou nela um dia. Foi aí que a ficha caiu. Cíntia podia estar sem dinheiro naquele momento, mas não estava vazia. Ela tinha experiência, tinha habilidades, tinha algo que não aparecia no extrato bancário. Ela sabia organizar tarefas, colocar ordem no caos, escrever com clareza, resolver problemas que muita gente evitava por falta de paciência. Coisas simples para ela, mas extremamente valiosas para quem precisava. E foi nesse instante que nasceu a terceira forma de transformar dívidas em oportunidade. Uma forma que muita gente ignora, mas que, quando usada com estratégia, muda completamente o jogo. Quando Cíntia ligou para o banco dessa vez, algo estava diferente. Ela percebeu isso antes mesmo de ouvir a voz do outro lado da linha. A respiração estava controlada, as mãos não tremiam. O coração, pela primeira vez, não batia em desespero. Não era mais a Cíntia que ligava pedindo socorro. Era a Cíntia que ligava com consciência. Ela não pediu desconto chorando, não contou sua história esperando pena. Ela apresentou números, disse quanto devia, disse quanto podia pagar, disse em quanto tempo e, principalmente, mostrou que tinha um plano possível, não perfeito, mas real. Do outro lado da ligação, o atendente percebeu algo que muda tudo nesse tipo de conversa. Cíntia não estava fugindo da dívida. Ela estava assumindo o controle da própria vida financeira. Foi ali que nasceu a quarta forma de transformar dívidas em oportunidade. Renegociar com estratégia, não com desespero. A conversa foi longa, teve pausas, teve cálculos, teve silêncio. Mas no final, algo cedeu. Juros foram reduzidos, prazos foram ajustados, parcelas ficaram possíveis de serem honradas. E quando a ligação terminou, Cíntia ficou alguns segundos parada, olhando para o nada. O coração não estava disparado, a mente não estava confusa. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia alívio. Mas a verdadeira mudança não estava apenas nos acordos feitos. Estava na rotina que começou a se formar depois disso. Cíntia passou a anotar cada centavo que entrava. Não importava se era pouco. Ela queria saber para onde o dinheiro estava indo. Separava o que ganhava com os serviços. Criou limites claros. Aprendeu a dizer não para gastos que antes pareciam inofensivos, mas que sempre terminavam em aperto. O dinheiro continuava curto, mas agora ele tinha direção. E quando o dinheiro tem direção, ele para de escapar pelos dedos. Algo curioso começou a acontecer. As dívidas, que antes só tiravam, começaram a ensinar. Cíntia começou a enxergar padrões. Percebeu onde sempre errava. Entendeu por que o dinheiro nunca durava. E a verdade apareceu, clara como nunca antes. O problema não era só ganhar pouco, era não saber conduzir o que entrava. Essa consciência deu origem à quinta forma. Cíntia parou de se definir pelas dívidas, parou de sentir vergonha de falar sobre dinheiro, parou de se achar atrasada na vida. Ela passou a enxergar cada dívida como uma lição paga à vista, cara, dolorosa, mas extremamente valiosa para se aprender. Com a mente mais clara, os acordos em dia e pequenas entradas constantes, Cíntia começou a sentir algo que nunca tinha sentido antes: segurança. Não era riqueza, ainda não, mas era estabilidade em construção. Era a sensação de que, mesmo se algo desse errado, ela saberia o que fazer. E foi exatamente nesse ponto, quando tudo parecia finalmente sob controle, que uma nova oportunidade apareceu. Uma oportunidade maior, mais desafiadora, e que só surgiu porque Cíntia passou pelo caos. E é nessa parte da história que muita gente se enxerga. Com os acordos sendo pagos em dia, algo simples, mas extremamente poderoso, começou a acontecer. O nome de Cíntia passou a mudar de status. Não foi de uma vez,
Foi passo a passo. Primeiro uma dívida quitada, depois outra renegociada e cumprida até o fim. Cada confirmação trazia mais do que alívio, trazia confiança. Até que, numa manhã comum, sem data especial, Cíntia abriu o aplicativo quase por hábito e leu a mensagem que meses atrás parecia impossível. Nome limpo. Ela ficou alguns segundos olhando para a tela. Não gritou, não pulou, não correu para contar a ninguém. Ela respirou fundo. Porque aquela conquista não tinha vindo do acaso, não foi sorte, não foi ajuda inesperada. Veio de disciplina, de escolhas difíceis, de muitos nãos silenciosos. Com o nome regularizado, portas que antes nem existiam começaram a surgir. Primeiro, um limite pequeno liberado. Depois, uma proposta um pouco melhor. Nada exagerado, e isso era exatamente o que ela precisava. Dessa vez, Cíntia sabia usar o crédito como ferramenta, não como fuga. Ela entendeu que crédito não é dinheiro extra, é responsabilidade emprestada. Com essa nova consciência, ela passou a aceitar trabalhos maiores, projetos que exigiam comprometimento, contratos que pediam alguém organizada, responsável, previsível. E agora, ela era tudo isso. O dinheiro começou a entrar com mais constância, não em picos caóticos que vinham e iam, mas em fluxo, previsível, controlável, seguro. Cíntia criou uma reserva, pequena no começo, quase simbólica, mas cada valor guardado representava algo que ela nunca teve antes: tranquilidade. Tranquilidade para dormir, para planejar, para respirar. As oportunidades cresceram porque Cíntia cresceu primeiro. Antes, quando alguém falava em parceria, ela recuava por medo. Hoje, ela analisava com calma. Antes, quando aparecia uma chance maior, ela se sabotava. Hoje, ela se preparava. E o mais curioso de tudo foi perceber como o olhar das pessoas mudou. As mesmas pessoas que antes viam Cíntia como enrolada, como alguém sempre atrasada, sempre devendo, começaram a enxergá-la como referência. Não por ostentação, mas por postura. Alguém que passou pelo fundo do poço e saiu com aprendizado. Ela não ficou rica do dia para a noite, não teve virada milagrosa, mas construiu algo muito mais raro, uma base sólida. Uma base que sustenta crescimento, que aguenta imprevistos, que permite sonhar sem desespero. E foi exatamente essa base que fez com que oportunidades maiores surgissem. Porque quando o dinheiro percebe que existe controle, ele fica. A história da Cíntia prova uma verdade que quase ninguém conta. Não é o dinheiro que transforma a vida primeiro, é a forma como você lida com ele. E talvez seja por isso que essa história continua ecoando em quem vive algo parecido. Porque, no fundo, todo mundo está buscando a mesma coisa, um recomeço possível. Hoje, quando Cíntia olha para trás, ela quase não reconhece aquela mulher sentada no chão da cozinha, com as costas encostadas na geladeira e o telefone virado para baixo com medo de atender qualquer ligação. Não porque a vida tenha ficado perfeita, mas porque ela ficou preparada. Preparada para lidar com imprevistos, preparada para dizer não quando preciso, preparada para não repetir os mesmos erros. As dívidas não definiram o fim da história dela. Foram, na verdade, o ponto de partida de uma transformação profunda, uma transformação que mudou a relação de Cíntia com o dinheiro, com as escolhas e, principalmente, com ela mesma. Cíntia aprendeu algo que ninguém ensina cedo. Estabilidade financeira não nasce de grandes ganhos repentinos. Ela nasce de decisões certas feitas quando ninguém está olhando, quando não tem aplauso, quando não tem reconhecimento. As oportunidades maiores que chegaram depois só vieram porque ela construiu algo invisível aos olhos de fora: silêncio, disciplina e constância. Ela parou de contar planos antes da hora, parou de anunciar cada conquista, parou de expor processos que ainda estavam frágeis, não por medo, mas por sabedoria, porque ela entendeu algo que hoje carrega como regra de vida, quase como uma oração silenciosa. O segredo protege a bênção. Nem todo mundo precisa saber o que você está construindo. Nem toda vitória precisa de aplauso imediato. Algumas vitórias precisam apenas de cuidado, tempo e silêncio para amadurecer. E se essa história tocou o seu coração, guarde isso com você.
Se a Cíntia conseguiu se reerguer sem dinheiro, sem apoio, cheia de dívidas e cheia de medo, talvez o que esteja faltando na sua vida não seja dinheiro. Talvez seja apenas um novo jeito de olhar para o que você está vivendo agora. Um novo jeito de decidir, um novo jeito de agir, um novo jeito de acreditar. Guarde isso em silêncio, caminhe com constância, confie no processo mesmo que ele pareça lento, porque quando a bênção é protegida, ela não se perde. Ela cresce e ela permanece. Se essa história falou com o seu coração, eu quero te fazer um convite especial agora, feito com muito carinho. Escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser pela sua vida financeira, pela sua família, por uma dívida que parece não ter fim, por um recomeço que você nem sabe por onde começar. Nada é pequeno demais quando colocado nas mãos de Deus. Nenhuma dor é invisível para Ele. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, renovam a esperança e lembram você de que sempre existe um caminho, mesmo quando tudo parece perdido e o coração está cansado. Deixa o seu like. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão precisando exatamente ouvir isso hoje. Às vezes, o seu like é o empurrão que essa palavra precisa para chegar em alguém que está orando por uma resposta. E compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que esteja passando por dificuldades, com alguém que precise lembrar que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Que Deus abençoe a sua vida, suas decisões e cada passo que você der daqui para frente. Que toda porta fechada se abra no tempo certo. Que toda dívida se transforme em aprendizado. Que toda ansiedade seja trocada por paz. Que nunca falte fé para continuar, sabedoria para decidir e serenidade para esperar. E lembre-se sempre, guarde isso no seu coração. O segredo protege a bênção.